Poucos livros têm o poder de te desmontar e de reconstruir, como o Meu Pé de Laranja Lima. E ele faz isso sem pedir permissão. E hoje eu vou te falar um pouquinho como esse livro atravessou décadas. Simbora pro vídeo. Salve leitores, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. E hoje é um vídeo muito legal, muito especial, porque eu acabei esse livro, eu finalizei ele e eu pensei, cara, eu preciso fazer um vídeo falando deste livro, porque, mano, tá muito sensacional. Eu nunca imaginei que ele seria tão bom, tão prazeroso. E a gente tá falando dele, do Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro eu li pelo Kindle, certo? Ele tá aqui, li rapidinho, muito bom, muito curto. E ele é um clássico brasileiro que eu conheci a partir de alguns vídeos que eu assisti no YouTube relacionado a ele, que foi lá no Geek Freak e no Me Acabei de Ler. Eles falaram sobre isso lá no canal do Me Acabei de Ler. Foi um dos melhores livros dele na lista, acho que foi de 2024. E aí eu falei, cara, será que esse livro é tão bom? Ele é curtinho, acho que eu vou dar chance. E comecei a ler ele. E quando eu finalizei ele, eu falei, nossa, realmente, é tudo o que falaram. Cara, que história sensacional. Sério. Nunca conheci o autor, é esse José Moura de Vasconcelos. Ele escreveu esse livro e eu nunca conheci ele, nunca, né? Tá certo que minha bagagem de leitura ainda é pequena, mas eu fiquei muito feliz de ter conhecido esse livro, de ter tido a oportunidade de estar lendo ele. É uma narrativa que te arranca emoções. É uma narrativa que te deixa, cara, mano, eu fiquei assim, sério, e me fez ficar muito emocionado. Me fez tanto mesmo, eu não sei quantas vezes caiu lágrima dos meus olhos, porque foi muito sensacional. Foi como Flores para o Genó. Eu li ele, fiquei muito emocionado, mas Meu Pé de Laranja Lima, meu Deus, vocês não sabem como esse livro é emocionante. E a realidade que esse livro trata, né, fez lembrar que, querendo ou não, a gente um dia foi criança, certo? E ele me fez lembrar de alguma época quando eu era criança que eu traquinava muito, porque a gente conhece aqui nosso personagem Zezé. E ele é travesso, muitas vezes é travesso. E eu também já fui muito travesso quando eu era infância. Então eu fazia muitas coisas que, né, naquela época era muita de criança diabólica, sabe? E aí, cara, eu me identifiquei nessa parte. Então a gente conhece o Zezé, ele é um menino de 5 anos. E ele vive, né, não é que ele vive uma vida boa, é uma vida com dificuldades. A família dele, né, ele tem vários irmãos, ele tem o seu pai, sua mãe, mas seu pai perde o emprego e eles precisam achar uma casa nova. Porque aquela casa que eles estão, o aluguel já venceu, já cortaram a luz, e eles precisam urgentemente mudar de casa. Então eles acham uma outra casinha menor, mas que dá todo mundo, e eles se mudam. E quando eles chegam lá, né, todo mundo, né, tanto que é a título do livro, todo mundo ganha um pezinho de alguma coisa. E o nosso querido Zezé, ele fica com um pequeno pé de laranja lima, que até no início ele ficou revoltado com aquilo. Que ele ficou pensando, poxa, eu não queria, sabe? É tão pequenininho, eu queria esses grandões que os irmãos ganhou, né? Queria isso, eu queria aquilo, mas meu pé de laranja lima... Mas futuramente ele vai ver que esse pé de laranja lima, ele não é só qualquer pé de laranja lima. É uma árvore, uma bela árvore, pequena na verdade, que depois vai crescendo, que vai fazer a vida de Zezé ficar um pouquinho mais leve. E a partir disso, né, tem toda uma convivência. E aí a gente começa a acompanhar as travessuras de Zezé. Mas tem algumas coisas que acontecem com ele que você fica muito sentido. E cara, quando eu digo sentido, é porque você fica realmente... Você humaniza com a situação que tá acontecendo ali. E o que foi que me arrancou lágrimas? Querendo ou não, o Zezé, ele é uma criança sonhadora, é uma criança muito inteligente, certo? Ele pesquisa, ele tem até um personagem importante que é o tio Edmundo, que ele ensina algumas palavras pro Zezé. É meio que eu acho que o tio Edmundo é aquele personagem mais inteligente de todo o universo do Meu Pé de Laranja Lima. E ele ensina ao Zezé algumas coisas e o Zezé vai absorvendo aquilo e vai colocando muito em prática. O pessoal ficou um pouquinho abismado quando o Zezé aprendeu a ler. Todo mundo falou, meu Deus, uma criança dessa lendo? Hora da escola, meu patrão. E aí tem até um outro personagem importante na escola, que é a professora Cecília, eu acho o nome dela, que fica impressionado com aquilo, e tem até umas atitudes que o Zezé faz que é muito boa. Na escola ele se comporta e tal. Mas em casa, o que Zezé passa em casa é forte, porque tudo que acontece, parece que todos os problemas da vida das pessoas de dentro da casa de Zezé desconta nele. Então, a violência, o abuso de pancadas, sendo mais forte, o abuso de palavras e tudo assim, né? Não são todos, mas Zezé sofre muito dentro de casa. Ele sofre muito disso, mas ele ainda tenta levar a vida tranquilamente.
E entra até um outro personagem que é muito importante, que aí, cara, deixou tudo mais sentimental, que é o Manuel Valadares, o Portuga. É um personagem muito importante pro Zezé. E no início a relação dos dois era muito conturbada. Aconteceu uma situação lá, né? Que os dois, né? O Zezé ficou com ódio do Portuga e ele queria até matar o Portuga, sabe? Pensamentos de criança. Mas depois criou um vínculo entre os dois que é muito forte, mas que depois te arrasa. Cara, mas te arrasa de um jeito que você fica... Mano, o que aconteceu? Por que acontece? Então, tanto que o livro fala que, né, no finalzinho, é uma frase até bonita, que Zezé conheceu a injustiça cedo demais. E realmente, o tanto que Zezé sofre nesse livro, o tanto que Zezé tem momentos, sabe, triste, que ele fala, cara, e tem um momento, uma cena que você fala, nenhuma criança deveria passar por isso. Eu fico emocionado, juro pra vocês, porque nesse momento, realmente, rios de lágrimas caiu. Porque quando tem uma conversa com o Portuga, ele conta, o Zezé conta que passou por uma situação, né? Eu não tô contando aqui, né? Sem spoiler, viu, gente? Sem spoiler. Ele passa por essa situação e conta pro Portuga. O Portuga se toca com aquilo, mas o que Zezé fala a seguir é o que mata. É o que te destrói, assim. E nenhuma criança nessa idade deveria pensar assim. Sério, eu sou defensor dessa ideia. Que nenhuma criança deve ser, sabe, tão maltratada, tão, assim, tratada desta forma, que ela deveria pensar daquele jeito ruim, sabe? É muito bom, recomendo demais. E tem todo até certo um pouquinho de contexto histórico. O pessoal fala que tem uma forte autobiografia do próprio autor, do José Moura. O José Moura, ele é uma figura aparentemente muito única, né, no Brasil. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em Bangu, em 1920. E ele cresceu em meio, né, à simplicidade, às dificuldades da vida. Então, por isso que tem um um forte traço de autobiográfico, certo? O José, ele sabe tratar sobre esse assunto, já que ele viveu isso, né? Então ele tem ali essa questão, essa humildade que ele traz. É muito sensacional isso abordado no livro, porque a família de Zezé, as dificuldades da vida, às vezes tem seus momentos bons, sabe? O livro ele foi publicado em 1968, uma das suas obras foi a mais conhecida de todas, foi traduzido em vários lugares, e um fato curioso é que esse livro foi escrito em 12 dias, o que eu achei muito... não sei, né? Não sei como é que é a vida de um escritor, mas eu achei muito rápido, certo? E que ficou por gerações. Um monte de adaptação, de teatro, tudo. Fora que também foi numa época muito dura no Brasil, né? Que era em 1960 começou a ditadura militar, então tem toda essa conturbação em meio a todo esse período. E querendo ou não, naquele tempo, né, era todo diferente o modo que era tratado seus filhos. Era mais bruto, mais, sabe, mais seco, aquela brutalidade. Então a gente vê isso aqui em Meu Pé de Laranja Lima. É muito diferente hoje a educação de hoje com a educação daquele tempo. Então era muito na base da porrada, da agressão mesmo, sabe? E não era qualquer um. E eu, né, como eu falei, já me identifiquei com isso. Eu era um pouquinho um traquino, né, pequeno, então eu tive, né, esses momentos assim, mas não na intensidade que o Zezé teve neste livro. Também tem outros dois livros, tem mais dois livros que eu esqueci o nome, eu vou estar deixando aqui na tela, que também fala sobre o Zezé, a continuação de Zezé, acho que é o tempo... Um é falando sobre a idade de 10 anos, a vida dele, quando ele tava com 10 anos, e outro é mais na adolescência. Então, né, eu não li, mas talvez futuramente eu leia. Eu recomendo demais, fortemente esse livro. Zezé ensina muita coisa, gente. Ensina que a vida precisa de sonhos. De um homem, uma pessoa, um ser humano, precisa sonhar com muitas coisas. Mesmo nas piores diversidades da vida, é bom sempre sonhar. E se agarrar aquelas pessoas que são realmente importantes pra gente, né? Então dá amor, respeito e humildade. Eu acho que essa é a lição do livro, sabe? De você continuar sonhando e correr atrás dos seus sonhos. Chegamos ao fim deste vídeo, pessoal. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele comentário. Se você gostou do canal, se considere se inscrever nele.
Espero muito mesmo que a gente possa crescer mais e mais e chegar em mais gente. E se você já leu Meu Pé de Laranja Lima, por favor, deixa aqui sua opinião sobre o livro, vê se você concorda com algum ponto que eu falei, da história, se você leu por causa de mim ou se você já leu e tem outro ponto sobre o livro, deixa aqui nos comentários que eu fico muito agradecido de estar conversando e trocando uma ideia com vocês. E outro convite também, se você tem Scooby, acho que é uma das maiores plataformas de leitura do Brasil, né, de salvamento de leitura, tudo, uma comunidade mesmo. Eu fiz a minha lá, meu perfil, segue aí, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo pra você estar seguindo também. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui, até um próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui! Quer saber de uma menina que descobre um mundo dentro de uma árvore? Assiste esse vídeo. E se um dia os bichos resolvessem fazer uma revolução? Assiste esse outro aqui.